Queridos, eu também tenho que agradecer esse tempo aqui com os irmãos, muito especial. Desde ontem nós temos sido, como já adiantou aqui o reverendo Daniel, muito bem tratados e servidos por vocês. Obrigado pelo carinho. Acho que nós viemos aqui com algumas incumbências, né? O reverendo Daniel tem nos inspirado, né? Nos feito olhar a partir das Escrituras o desafio da missão e da maturidade cristã por meio do discipulado, do crescimento. E eu, desde ontem, tenho trabalhado com vocês em uma outra perspectiva. Eu disse que eu dividiria a minha palestra de ontem em duas partes. A primeira com aspectos mais teóricos, para a gente entender como que funciona o nosso mundo contemporâneo, já que o meu desafio, como alguém da área da comunicação, era falar sobre o papel da igreja, né, missionária, como que ela se comunica com esse mundo, como que ela observa as tendências desse mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisava fazer era o que o pessoal da saúde chama de uma anamnese, né? A gente precisava fazer um bom diagnóstico a respeito desse nosso tempo e agora tentar perceber algumas possibilidades para que a gente venha a comunicar com excelência para esse mundo que Deus nos chamou a sermos sal e luz. A gente vai caminhar nessa direção, nesse sentido. E eu queria hoje, viu, reverendo Daniel, começar lendo um texto bíblico, tá? Não vou fazer pregação, porque o reverendo Daniel já fez essa parte, mas eu vou ler alguns textos bíblicos aqui para ele colocar lá nas anotações dele. Mas tem um texto em 1 Crônicas que me chama a atenção, que diz o seguinte: da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo, e eles sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. É interessante porque esse contexto aqui é o da formação ali do exército de Davi. Ele está separando homens de diversas tribos, ele está trazendo aqui algumas atribuições, algumas explicações, e quando chega especificamente nessa tal tribo de Issacar, os filhos de Issacar, existe uma ressalva aqui a respeito deles, né? Uma perspectiva de que eles não eram guerreiros comuns como os demais. Eles tinham uma visão diferente dos demais. Eles conseguiam fazer uma boa leitura, ter uma boa percepção do seu próprio tempo, diferente de todas as outras tribos. E, por isso, pela capacidade de enxergar o mundo à sua volta, eles sabiam o melhor caminho para Israel seguir. E, às vezes, a nossa falta de compreensão e de leitura a respeito do mundo à nossa volta traz para a gente certas dificuldades de encontrar um caminho para seguir. Como que eu vou comunicar com as pessoas desse tempo? E, às vezes, quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas criticam: você está falando que a gente tem que mudar o evangelho, diluir o evangelho, fazer coisas diferentes, era assim que se fazia. Ninguém está falando de se mudar uma mensagem, muito pelo contrário. Essa mensagem, ela é imutável, é isso que as pessoas precisam. A gente falou sobre isso ontem. Tudo que as pessoas precisam é do evangelho. A grande questão é: como é que a gente vai comunicar essa mensagem, a mesma mensagem, mas do jeito certo, modo certo, no tempo certo, da forma, com as ferramentas adequadas para o momento que a gente está vivendo? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E se a gente for falar da comunicação da palavra de Deus e do evangelho, esse processo, ele vive uma modificação constante ao longo da história, porque essa revelação, né, progressiva de Deus, ela se dá de diferentes formas e diferentes meios, né? O autor de Hebreus disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Ele está trazendo aqui a mensagem personificada. A mensagem se faz gente. Jesus é o verbo que se encarnou entre nós, mas a respeito dele sempre se falou, e se falou de muitas formas. E vai continuar, a partir da encarnação dele, também se falando de muitas outras formas. Deus sempre se revelou
né? A Bíblia é o testemunho de que Deus usa os meios mais diversos para falar com clareza. E a história da salvação é essa história de transmissão dessa mensagem. E ela pode ser feita de diversas maneiras, oral, escrita, e aqui, né, como o autor de Hebreus está deixando muito claro, encarnada. A mensagem se fez carne, a própria mensagem, ela habitou entre nós. Nesse sentido, a gente então começa a perceber que existe essa progressão. Ela começa com a oralidade. No começo, como que as pessoas transmitiam os princípios e os preceitos da sabedoria de Deus, elas ensinavam. Ensina essas palavras aos seus filhos. A Shema, em Israel, tinha essa dinâmica, né? Ouve Israel, o Senhor é o único Deus, ensina isso. Os salmos vão trazer essa dinâmica, né, de nós não encobrirmos aos nossos filhos aquilo que nós aprendemos dos nossos pais. Então, essa mensagem ela começa a ser transmitida, primeiro, oralmente, e as pessoas vão guardando aquilo. Mas, com o passar do tempo, o que acontece? Elas passam a ser registradas. Os pergaminhos vão ter um papel fundamental ali para que as pessoas pudessem ouvir essa mensagem a respeito de quem Deus era e daquilo que Ele tinha feito. É sensacional quando a gente olha para alguns textos das Escrituras e percebe, né, esse papel de alguns escribas, que o que eles faziam? Eles abriam os rolos e eles liam a palavra de Deus. E o que o povo fazia? O povo se alimentava daquilo. A gente percebe quando a gente está, por exemplo, lendo o livro de Neemias e a gente vê que depois ali daquela reconstrução dos muros, o que vai acontecer? Opa, a gente tem um escriba, Esdras, parando ali e trazendo essa mensagem. E as pessoas, elas ficam consternadas, angustiadas, agitadas, porque elas estão ouvindo essa palavra que está sendo lida. Repare, não era ali uma interpretação da mensagem, não era um sermão, não existia aplicação, nem técnicas homiléticas, não havia uma estrutura, era a leitura da palavra. Ela estava sendo lida e, dessa maneira, isso estava trazendo um impacto ali na vida daquelas pessoas. Mas os avanços tecnológicos, eles são sensacionais, porque eles se tornam uma oportunidade que o próprio Deus, que é o Senhor da história, aquele que tem as rédeas que regem o universo, usa para que a sua palavra seja compartilhada. E aí, quando a gente chega ali no século XV para o século XVI, a gente tem uma grande descoberta, uma revolução tecnológica. A tal prensa móvel de Gutenberg vai fazer com que os textos que antes precisavam ser copiados ali, manuscritos, possam ser agora editados de uma maneira muito mais rápida, eficaz, eficiente. E isso traz uma revolução para a história. E sabe quem que está ali de olho nisso? Homens fiéis, que estavam atentos ao seu tempo e sabiam o melhor caminho para seguir, porque eles estavam identificando as tendências da sua geração. É exatamente nesse contexto que a reforma protestante se torna um marco, uma revolução. Lutero vai usar isso para os seus textos, para a tradução da Bíblia. Muitos panfletos vão ser escritos, transcritos e compartilhados naquela época. Tem um livro muito interessante, que ele não é um livro que você vai encontrar em uma livraria cristã, ele não é um livro do ambiente, do nicho da espiritualidade, ele vem da área da comunicação, é um livro que chama Uma História Social da Mídia. E eu trouxe um recorte desse livro, porque eu acho interessante a gente ver o que se fala a respeito desse momento, não por nós, cristãos, protestantes, reformados, mas por outras pessoas
pessoas em outras perspectivas a respeito desse momento histórico. E olha que interessante o que esse livro fala especificamente sobre esse momento do desenvolvimento tecnológico da prensa e da Reforma Protestante. Ele diz o seguinte: um dos principais objetivos dos reformadores era se comunicar com todos os cristãos. Enquanto o grande humanista Erasmo, aqui ele está fazendo uma referência a Erasmo de Roterdã, que também quis reformar a igreja, escrevia em latim para ser lido nos círculos acadêmicos de toda a Europa, Lutero normalmente usava a estratégia oposta. Ele escrevia em vernáculo, na língua comum, local, de modo que sua mensagem pudesse ser compreendida pelas pessoas comuns, mesmo que tivesse de se restringir no início ao mundo de língua germânica. E ele continua: graças ao novo meio, que novo meio? A prensa móvel de Gutenberg, Lutero não pôde ser silenciado, da mesma maneira que aconteceu com outro reformador, o tcheco Jan Hus, que as ideias eram, em diversos aspectos, até bem parecidas com as de Lutero, mas ele foi morto na fogueira. Nesse sentido, a impressão gráfica converteu a reforma em uma revolução permanente. Na realidade, pouco teria ajudado a igreja vigente na época ali queimar Lutero como herege, uma vez que seus escritos estavam disponíveis em grande número e a preços bastante razoáveis. As pessoas tinham acesso a eles. E aí ele continua dizendo: a propaganda oral, visual, também teve um papel importante na época para entender a difusão da reforma. É necessário olhar não somente para as publicações, mas para tudo que veio ser chamado de mídia. Como apenas uma minoria da população sabia ler, e menos ainda escrever, presume-se que a comunicação oral deve ter continuado a predominar na chamada era da impressão gráfica. Ela teve muitas formas distintas. E aí ele encerra dizendo assim: o fato de que os católicos romanos, como vieram a ser chamados pelos luteranos, calvinistas e anglicanos, não respondiam aos desafios protestantes usando os mesmos meios de comunicação, atentos ao mesmo desenvolvimento tecnológico, às mesmas oportunidades que estavam se colocando ali, pelo menos não na mesma escala, ou para o grande público, dividiu a Europa em diferentes partes. Olha só, dentro de uma perspectiva aqui da mídia, sociológica, da comunicação, o que faz com que a Europa se divida ao meio no século XVI é o fato de algumas pessoas estarem atentas a algumas oportunidades e outras não. Os reformadores estarem atentos ao que estava acontecendo, aos desafios do mundo, do seu tempo, à sua volta, e usarem as oportunidades ao seu favor para transmitirem a sua mensagem. Então, isso faz com que a gente tenha uma grande responsabilidade. Você já parou para pensar nisso? Nós, como herdeiros da Reforma Protestante, deveríamos ser os primeiros a estar com a antena ligada, a carregarmos, né, isso que está no nosso DNA, de olharmos para esses desenvolvimentos, para essas tendências, para essas possibilidades, para os avanços tecnológicos e nos perguntarmos: como podemos fazer com que a palavra de Deus seja apresentada, disseminada, de maneira mais eficaz a partir de tudo aquilo que nós temos ao nosso redor? Mas, geralmente, não é essa a pergunta que a gente faz. Por quê? Porque a gente tem aí a linha do tempo andando e a gente começa a perceber que, apesar de nós, reformados, muitas vezes podemos falar dessa nossa história pregressa, com o passar do tempo, nós deixamos de estar atentos, como os tais lá da tribo de Issacar, em relação àquilo que estava acontecendo. É verdade que os avanços continuaram. Afinal de contas, depois a gente percebe essa mídia tomando um papel muito importante, criando jornais, até mesmo folhetos evangelísticos, boletins e afins. E
É interessante a gente notar que quando Ashbel Green Simonton chega ao Brasil e inicia a nossa denominação, uma das primeiras coisas que ele faz é criar ali um jornal, a imprensa evangélica. Tamanha era a compreensão dele de que a mídia podia, de alguma forma, ter um impacto avassalador sobre aquelas pessoas que ele queria agora apresentar o Evangelho. E isso, então, começa a ter algum tipo de proporção. Mas, com a medida que esses meios também se desenvolvem e novos meios aparecem, a sensação é que, aos poucos, a gente não acompanha isso, talvez não na mesma velocidade ou talvez não mais tão atentos. A gente tem, pós esse período da imprensa e dos jornais e dos folhetos, uma nova mídia que traz inúmeras possibilidades. Por meio de ondas do rádio, aquilo que a gente fala pode chegar em outros lugares. E isso se torna uma excelente ferramenta evangelística. Mas, olhando um pouquinho para a nossa própria história, a gente talvez tenha olhado muito timidamente para isso. É verdade que nós temos registros de alguns programas especiais que a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil tinha lá atrás, em meados da década de 50. Eu cresci ouvindo meu avô e minha avó falarem de um programa que um pastor, que inclusive foi presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, José Borges dos Santos Júnior, lá, que ele tinha um programa de 5 minutos em rede nacional, na rádio, que ele conseguia transmitir o Evangelho de tal maneira que as pessoas ficavam impactadas. E olha só, a gente tem um exemplo para lembrar, e talvez alguns outros. E as coisas vão se desenvolvendo. E aí, a era do rádio vai ficando um pouquinho meio para trás, e aí temos mais desenvolvimento. E aí a gente tem a era da televisão, e isso começa a ficar cada vez mais próximo das pessoas. E aí os meios, chamados meios de comunicação de massa, passam aí a ter espaço em todos os lares do Brasil. Só que, mais uma vez, a gente vai deixando isso para trás. E esses lugares vão sendo preenchidos, né, por outras linhas e tendências religiosas aqui no Brasil, principalmente na época da rádio, pelo movimento pentecostal, e depois na televisão, pelo chamado movimento neopentecostal. A teologia da prosperidade, ela toma conta dos canais de televisão. E é por isso que, muitas vezes, quando a gente fala que a gente é evangélico no Brasil, as pessoas acham que, em um culto, o que vai acontecer é um demônio falando no microfone, né, e alguém pedindo efusivamente dinheiro, porque é isso que elas viam na televisão. Na cabeça delas, isso traduzia a realidade evangélica, mas a nossa timidez em encontrar um espaço ou perceber essa importância de nos comunicarmos e usarmos os meios à nossa volta fez com que a gente perdesse um pouquinho essa linha. Mas eu acredito que, ainda que a gente possa dizer que colocar um programa na TV era complicado, porque era muito caro, e de fato o é, a gente percebe isso até hoje, né, em relação à nossa igreja. Mas, mais uma vez, algumas mudanças na história, alguns avanços tecnológicos vão trazendo para nós mais algumas oportunidades. E aí a nossa linha vai avançando. E, a partir de 95, a gente vai poder falar aí da chamada era digital. E isso é interessante, sabe por quê? Porque, diferente da televisão, que tinha os altos custos, nós temos agora uma redemocratização do espaço, uma possibilidade de novas ideias, novos pensamentos, ou diferentes ideias e diferentes pensamentos serem também ali apresentados a um grande público, a terem um alcance que vai além daquilo que a gente pode imaginar. E, no início, ainda que
isso se dê a partir de alguns sites, de alguns blogs, de alguns fóruns de perguntas, discussões e respostas, mais tarde, através de vídeos que vão sendo postados e até mesmo de streamings ao vivo, até o advento das redes sociais, a gente tem a possibilidade de olhar para esse novo caminho, para esses avanços tecnológicos e percebermos a possibilidade de fazer disso um ambiente para que a nossa missão, enquanto mensageiros da reconciliação, possa encontrar eco, possa chegar a outras pessoas. Eu acho engraçado quando algumas pessoas hoje ouvem, né, pela internet alguns princípios da fé reformada e elas tiveram uma trajetória em outras igrejas, de outras denominações, e elas dizem, nossa, essa teologia nova é muito boa, né? Falo assim, ela é bem novinha, em folha, né? A grande questão é que, para as pessoas do nosso país, isso soa como novidade, porque a gente, durante muito tempo, timidamente, estava ali meio receoso, talvez olhando só os perigos do mundo contemporâneo, sem enxergar as oportunidades. Como eu falei para vocês ontem, não é uma questão de dizer que é melhor ou pior, mas é diferente. Quais são as possibilidades? Tem um outro livro interessante que eu trouxe, na verdade, mais dois livros que eu trouxe, um recorte interessante para vocês. Um deles é de 2012 e chama Cyberreligião, a construção de vínculos religiosos no cyberespaço. E é legal porque esses dois livros que eu vou citar agora, eles são livros que você vai ver, eles são do final ali da primeira década, né, já dos anos 2000, mas muito antes do nosso momento de pandemia, onde passou-se a falar mais sobre ambiente digital e, principalmente, sobre a participação da igreja nesses ambientes. Então, ele não é um livro de 2020 ou 2022, mas esse livro, por exemplo, é de 2012. E ele diz o seguinte, a partir do final do século XX, o advento dos meios de comunicação eletrônicos interativos ampliou a capacidade de conexão, transformando o cotidiano dos seres humanos. A gente falou sobre isso ontem, lembra? A cultura sendo moldada pelos avanços tecnológicos. A cultura contemporânea, fortemente marcada pelas tecnologias digitais, está transformando radicalmente a sociabilidade humana, o jeito dos seres humanos se relacionarem. As experiências religiosas, evidentemente, não ficaram imunes a tantas mudanças. Atualmente, várias pessoas, ligadas ou não a instituições religiosas, lançam mão dos meios de comunicação eletrônicos e interativos como mediação para experiências religiosas. Olha, 2012, isso estava se tornando cada vez mais comum. Vamos voltar um pouquinho. Esse livro, Mídia e Religião, entre o mundo da fé e do fiel, é de 2010, e ele diz o seguinte, redes sociais tornaram-se a nova mídia, em cima da qual a informação circula, é filtrada e repassada, conectada à conversação, onde é debatida, discutida, e assim gera a possibilidade de novas formas de organização social baseadas em interesse das coletividades. Verdade. E ela segue. As instituições religiosas têm mudado as suas lógicas e regras de atuação em função dos processos midiáticos gerados pela ambiência da mediatização. Templos são transformados para que os cultos possam ser televisionados, enquadrados para as mídias digitais. Pessoal que está nos acompanhando de casa, beijo para vocês. Passa-se a pensar em comunicação e estratégias midiáticas, submetendo-se à lógica e linguagens da mídia. Eu achei sensacional quando o pastor Robson estava aqui falando, né, no momento aqui da apresentação das coisas, ele se dirigiu a gente e ele se dirigiu às pessoas que estão com a gente e não estão aqui presencialmente, mas estão nos assistindo. Ou seja, a maneira da gente se comunicar, até mesmo nos nossos cultos, ela mudou. É isso que esse livro está dizendo, lá em 2010. Ou seja, essa era uma tendência, era algo que a gente já vinha percebendo. Eu lembro que, por volta de 2011, 12, eu palestrando Brasil afora nas igrejas a respeito, né,
tendência do ambiente digital e da linha que a gente estava seguindo na comunicação, eu dizia, ó, não dá mais para a gente dizer se a gente vai ou não vai, como igreja, estar nesse ambiente. É impossível. O que a gente pode fazer é, a gente vai lidar com isso, com o comprometimento que é necessário, com a excelência que nós devemos, enquanto discípulos de Jesus, ou a gente vai fazer isso de qualquer jeito. Essa era a única opção que a gente tinha. A grande questão é que, a sensação que eu tenho é que a gente, às vezes, tratou isso de qualquer jeito. Quando, em 2020, a gente passou por aquele susto com a pandemia, eu estava, naquele momento, assumindo, na virada de 19 para 20, como executivo da agência de comunicação da nossa igreja. E eu posso dizer para vocês que, durante aqueles 3, 4 primeiros meses do período da pandemia, eu posso ousar dizer que eu fui a pessoa que mais trabalhou na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu, às vezes, começava o meu dia cedinho, por volta das 6, e ia até 2, 3 horas da manhã. Eu chegava a receber uma média de 200, 250, 300 contatos toda semana, entre WhatsApp, ligações, e-mails, de igrejas, lideranças, concílios, forças de integração, de todo o Brasil, com as perguntas mais variadas, desde o pastor lá, simplesinho, que estava todo desesperado, que estava me perguntando, pastor, como é que eu faço isso aí que o pessoal está dizendo, de transmitir o culto, a minha mensagem pelo meu celular? Até igrejas e concílios mais preparados, que queriam que eu os direcionasse sobre tráfego pago e como, né, se localizar e se apresentar dentro desse ambiente. Esse é o grande desafio que a gente viveu. Uma coisa especial é que, de certa maneira, toda essa situação fez com que a gente pudesse ter certo desenvolvimento. A gente tem vivido muito isso dentro do contexto da nossa Igreja Nacional. Eu lembro que quando, no final de 2016, eu cheguei para auxiliar na área de comunicação e mídias lá da APECOM, eu fiz ali algumas pesquisas, e, na ocasião, a gente tinha um website antigo, que, para quem entende um pouquinho de programação, ele nem administrativo tinha, era tudo na unha. E a gente tinha uma página no Facebook que era atualizada a cada 3, 4 meses, que no ano de 2016, que foi o ano de maior crescimento do Facebook em toda a sua história, a gente teve 19 novas curtidas por dia. Essa foi a média da nossa Igreja Presbiteriana Nacional, Facebook. E eu lembro que eu cheguei ali, vi aquele cenário desesperador, e eu fiquei um tanto quanto receoso, mas tem coisas que a gente fala e, às vezes, depois você, né, se arrepende, né? Porque eu já tinha sido um crítico da maneira como a nossa igreja lidava com a comunicação, e uma pessoa, certa vez, me perguntou, o que você fez para mudar isso? E, de fato, eu não tinha feito nada. E quando o reverendo Ricardo Mota, que era o executivo da PECOM na época, me chamou e pediu ajuda, eu fiquei constrangido de falar não, né? E aí, como é que eu vou falar não agora, né? Então, me conta, velho, como é que é o cenário aí, o que a gente pode fazer, né? O que a gente tem aí. Então, esse é o nosso cenário, isso é o que a gente tem no ambiente digital, e eu fui ficando preocupado. Tá bom, mas vamos pensar para o ano que vem, né? Como é que estão as coisas aí? A gente tem um orçamento? A gente tem um orçamento, joia. Como é que a gente vai lidar com isso? O que a gente tem? Então, a gente tem aqui um orçamento, são 30 mil reais aí para a gente lidar com isso. Eu falei assim, nossa, reverendo, mas 30 mil reais por mês para a gente conseguir lidar com o ambiente digital da denominação vai ser muito difícil. Aí eu falei assim, não é isso não, é para o ano. Aí eu falei, para o ano, reverendo? O senhor tem certeza? Eu não sei o que eu vou fazer por 30 mil reais no ano. Aí ele falou assim, então, tem outra coisa que eu preciso te contar. Eu falei assim, o que é, reverendo? Então, esses 30 mil reais já estão comprometidos. Eu falei assim, como assim, reverendo? Isso aí é uma ajuda de custo para você sair de Campinas, vir para São Paulo pelo menos uma vez por semana e dizer para a gente o que a gente tem que fazer, que a gente não faz a menor ideia. E
eu voltei para casa pensando assim, meu Deus, onde é que eu vou amarrar meu burro? E eu lembro que eu cheguei na semana seguinte, eu falei assim, o que a gente pode fazer toda semana, todo dia, com constância, se a gente não tem nada de dinheiro? A gente pode fazer alguma coisa? O que é possível? E ali, para quem acompanha as mídias da IPB já há um tempo, nasceu algo que a gente chama de Bem de Manhã. Por que o Bem de Manhã nasceu? Porque eu olhei e falei assim, a gente consegue colocar uma imagem, escrever um versículo numa imagem, mas postar isso todo dia? Isso a gente consegue fazer. Sem dinheiro nenhum? Sem dinheiro nenhum. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos começar por aí. E foi interessante que eu só percebi o impacto do Bem de Manhã, talvez uns 2 anos atrás, a gente já em um outro momento, mas que um dia, uma das nossas programações lá pelo software que a gente usa não funcionou, e quando deu 6 horas da manhã, a postagem não entrou, 8 horas no escritório, tinha um monte de gente ligando, um monte de e-mail, o pessoal perguntando, cadê o Bem de Manhã? Eu uso para passar para os meus amigos, eu mando lá na igreja, eu uso no perfil da igreja, e aí a gente foi percebendo o que isso foi tomando, né, de rumo. Mas no ano de 2017, o ano seguinte, o ano que a gente teve ali o menor crescimento da história do Facebook, a gente passou de 19 para 121 novas curtidas por dia, sem a gente gastar nenhum real. A gente só teve intencionalidade. E eu gosto de fazer essa pausa e falar sobre isso, da nossa realidade da Igreja Nacional, porque geralmente quando eu falo em alguns lugares a respeito disso, as pessoas dizem assim, mas eu não tenho recurso, a igreja não tem recurso para isso, a gente não tem. Desculpa, você tem intencionalidade? Você tem vontade? Deus está te chamando para fazer isso? Vamos fazer. Se você tem constância dentro desse ambiente, isso faz muita diferença. A grande questão é que a gente está, igual eu falei ontem, né? Lembra aquela coisa do começa e para, deixa para lá? Se a gente vai se comprometer com isso, tomar esse comprometimento, a gente vai poder experimentar essa diferença. E é isso que a gente tem, essa possibilidade de experimentar isso. Hoje a gente tem vivido um outro momento, a gente avançou em algumas áreas, mesmo naquela ocasião, eu olhei, isso aqui é um bonde que ficou para trás, o Facebook, eu foquei na época em como que a gente ia se posicionar no Instagram e depois no YouTube, a gente foi trazendo outras possibilidades. Resumindo uma longa história, hoje a gente tem uma possibilidade de investimento muito interessante dentro desse ambiente digital, né, pela nossa denominação, que se a gente olhar, né, para esse cenário, ainda que eu pense que tem muita coisa para melhorar, ele é uma mudança cachapante em relação àquilo que a gente estava vivendo talvez há 5 anos atrás. E esse é o desafio que a gente tem, enquanto igreja, entendendo a nossa missão e o contexto da comunicação, e a comunicação à nossa frente. Eu trouxe aqui alguns dados, a ideia aqui é trazer nessa parte já mais final algo bem mais prático, que é olhar um pouquinho para esse ambiente, né? A gente tem cerca de 2,7 bilhões de usuários ativos no YouTube, cerca de 2 bilhões de usuários no Instagram, 1,5 bilhões no TikTok e ainda certa relevância, principalmente com pessoas com mais de 50 anos, no Facebook. Ou seja, as pessoas elas não estão mais apenas nas feiras, nas praças, nos cafés, onde a gente também tem que estar e sermos agentes do reino, mas elas estão online. Essa é a nossa responsabilidade, né? Então, como que nós vamos lidar com isso? O texto de 1 Coríntios diz, portanto, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Produzir um conteúdo relevante, criativo, ético, fiel à palavra de Deus nas redes sociais
é parte da nossa missão. Fiquei muito feliz aí de ver o pessoal da mídia todo empolgado, gravando, fazendo as coisas. Esse é o nosso papel. A gente não tem ideia de como isso pode ser impactante, como uma mensagem, um corte, um trecho, um versículo, ele pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, ele pode trazer um impacto direto na vida de uma pessoa, de uma família, e como isso pode também fazer a diferença na vida da igreja. Então, pensando sobre isso, a igreja não pode negligenciar o maior campo missionário contemporâneo que a gente tem, que é a internet. Assim como a reforma se espalhou lá com a imprensa, o evangelho pode alcançar, né, milhões de pessoas com um clique hoje. Evangelizar nas redes não é sinônimo de vaidade, mas é fidelidade missional, é onde as pessoas estão. Nós também estamos passando por lá. A grande questão é como nós vamos lidar com isso. Me entristece perceber que muitos discípulos e discípulas de Jesus conseguem gastar muitas horas nas redes sociais para batalhar pelas suas ideologias políticas, mas não conseguem gastar 5 minutos, né, para cumprirem o seu papel e o seu chamado enquanto discípulos em missão, compartilhando essa mensagem que vai, de fato, fazer a diferença, porque tudo que as pessoas precisam é o Evangelho. Esse é o desafio que a gente tem. Tinha mais algumas coisinhas para falar aqui, eu vou deixar até depois esse material aqui, e eu vou falar com ele que ele é de presente para o pessoal da mídia, que já está com ele, porque está com eles aí, e depois vocês dão uma olhadinha, porque aí tem alguns detalhes em relação a cada uma das mídias, algumas dicas de planejamento e algumas coisas que eu tenho certeza podem ser muito úteis para vocês, e me coloco à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. Mas não é só para o pessoal da mídia, é o nosso papel também, porque nós também estamos nesse lugar, mesmo que você não esteja fazendo parte do Ministério da Mídia. Até porque é importante falar disso, né? Quando, às vezes, eu estou na igreja e eu falo sobre a importância da gente ter esse olhar como igreja, algumas pessoas pensam, mas, pastor, isso não tem nada a ver comigo, eu não sei nem ligar o power do computador, né? Quanto mais mexer nessas coisas de edição e tudo mais. Mas eu diria que você tem, né, uma possibilidade enorme das pessoas com os mais variados dons, talentos, personalidades e jeitos de ajudarem nisso. Você pode ter, por exemplo, na igreja, uma senhora que ela mal e mal sabe ligar o celular, mas se ela tem uma atenção durante o culto, de pegar os pontos do sermão, de conseguir ali trazer algumas mensagens impactantes que foram faladas, e ela escreve no caderninho de notas dela, talvez isso possa ser para o pessoal da mídia um excelente conteúdo, que é o que a gente sempre busca e precisa para que isso seja apresentado. As pessoas podem, né, ter um papel em fazer com que a igreja seja conhecida. Outra maneira, eu sempre falo, por onde eu passo, divulgue a sua igreja. Marque o arroba dela ali, quando você está compartilhando algo para pessoas próximas que estão passando por desafios. O que a igreja está postando, compartilhe isso. Siga, né, a sua igreja, o que ela está fazendo ali, e compartilhe isso com pessoas. Faça isso com a nossa Igreja Nacional. O desafio que eu vou fazer aqui você não precisa falar em voz alta, tá? A pergunta é retórica, tá? Só para você não passar vergonha. Quantos aqui seguem o arroba IPB Oficial? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, mas eu não estou sabendo desse negócio. Eu falei assim, não está, mas você não viu isso lá, não coisa aí? Não, pastor, para mim não aparece nada da IPB no meu Instagram. E olha que eu fico no Instagram o dia inteiro. Isso é estranho, você fica no Instagram o dia inteiro, não aparece nada da IPB. Deixa eu ver aqui seu Instagram. Às vezes seu Instagram está com problema, deixa eu ver aqui. Aí eu descubro o problema. Falo assim, sabe esse botãozinho azul escrito assim, seguir, que você seguiu todas essas outras páginas, mas não seguiu da IPB? Se você apertar esse botãozinho aqui, vai aparecer as coisas da IPB para você também. Esse é um desafio que a gente tem, né, entender a importância disso e o nosso papel, né, como discípulos em missão, que, de alguma maneira, nós nos percebamos agora desafiados e que Deus possa nos usar, uma vez que nós entendemos os desafios do nosso tempo, as tecnologias
que estão ao nosso redor. Fomos desafiados pela palavra de Deus esses dias a sermos discípulos em missão, a entendermos o nosso papel enquanto comunidade e que a gente possa fazer isso com muita alegria, da melhor maneira, desde as coisas mais simples que a gente for fazer do dia a dia, como lidar com as redes sociais, fazer isso para a glória de Deus. Eu encerro me recordando de um trecho de um filme bem antigo, chamado Carruagens de Fogo, que conta a história de um medalhista olímpico, campeão nas Olimpíadas de 1924 em Paris, corredor Eric Liddell, que era filho de missionários presbiterianos e viria a se tornar um missionário presbiteriano. Em um determinado momento do filme, a irmã dele pergunta para ele assim: por que você corre? E ele então responde: Deus me fez veloz com um propósito. E quando eu corro, Deus sorri. Quando a gente faz as coisas mais simples para a glória de Deus, o Senhor se alegra, Ele sorri. Que a gente possa se lembrar disso quando a gente está lavando a louça, colocando o lixo para fora, postando nas redes sociais, que é aquilo que a gente faz para a glória de Deus, aquilo que nós fomos chamados a fazer, o Senhor se alegra e sorri, e que esse seja o nosso desafio. Saindo daqui, queria orar por vocês, por essa igreja, que ela continue sendo referência nessa área, abençoando tantas pessoas. Deus eterno, muito obrigado, Pai, pelo seu cuidado, pela sua orientação, pelo seu sustento. Que o Senhor continue usando essa igreja, a liderança dessa igreja, de maneira efetiva, ó Pai, para fazer a diferença aqui nessa cidade, nessa região, mas Brasil afora e mundo afora, como o Senhor já tem feito. Dê a esse conselho, sabedoria, para perceber a importância de nós usarmos, inclusive, as oportunidades, os avanços tecnológicos, para sermos fiéis àquilo que nós fomos chamados a experimentar enquanto ministros da reconciliação. Nós oramos assim, agradecidos e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.